A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui na nossa primeira aula da Escola Dominical, gravada, a lição dos adultos. E nós vamos usar um recurso visual. Quero compartilhar com vocês aqui a lição número 12. Vamos aqui para essa lição número 12. Vamos aqui para o topo da lição 12. Compartilhar com vocês a tela. Ok? Muito bem, nos adaptando aqui, compartilhar a tela. Aí sim, ok. Vamos lá. Muito bem. Exame, muito bem, ok. Aí, lição número 12, Jesus, o homem perfeito. Lição adultos, está aqui a raça humana, origem, queda e redenção, 22 de março. A lição número 12, a penúltima lição do trimestre. Temos aqui agora também uma explanação, né, de todas as lições, os títulos aqui, e nós estaremos falando sobre a lição número 12, Jesus, o homem perfeito. Qual o objetivo dessa lição? Os objetivos: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade e mostrar a perfeição de Jesus como homem. Ok? A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 2, do versículo 40 ao 52. O primeiro versículo diz: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e estava sobre ele. E a graça de Deus estava sobre ele. E todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo já ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa." Somente até aqui nós precisamos ler. É um relato que fala do crescimento, desenvolvimento de Jesus até os 12 anos. Lucas é o único evangelista que narra alguma coisa sobre a infância de Jesus. E é só isso que nós temos da infância dele. Mas o texto áureo vai nos dizer: e crescia Jesus. Ou seja, o crescimento. E de que forma Jesus crescia? Em três áreas. Três áreas Jesus crescia. Sabedoria, que significa conhecimento. Estatura significa fisicamente, ele crescia em estatura, fisicamente. E em graça significa espiritualmente diante de Deus. Ou seja, ele crescia tanto intelectualmente, espiritualmente e fisicamente. Essas são as três áreas que nós devemos desenvolver na nossa vida, ok? Então, a verdade prática nos diz que verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, mas são reais, perfeitas e plenas, ok? Então, nosso objetivo central é esse aí, mostrar que Jesus é o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Os tópicos principais estão declinados aí: Jesus, verdadeiro Deus; Jesus, verdadeiro homem; Jesus, o homem perfeito. Vamos adiante. O primeiro tópico vai nos falar aí sobre... Opa, fugiu aqui. Muito bem. Jesus, o verdadeiro Deus. Ok. Então está aqui a sua eternidade com o Pai. Jesus era perfeitamente humano, perfeitamente divino. Então, quando nós falamos da pessoa de Cristo, nós estamos falando de uma pessoa que tinha 100% da natureza divina, 100% da natureza humana. No grego, chama-se natureza de hipóstase. Por isso, nós falamos aqui de união hipostática. A palavra hipostática no grego vem de hipóstase, que significa natureza. Então, união hipostática significa a união das naturezas divina e humana na pessoa de Jesus, ok? Nós não podemos dividir a natureza, falar que ele era
como se desmembrasse humanidade e divindade, como também não podemos confundir as naturezas, misturar, dizer que era uma única natureza. Então, isso não nos permite. Ok? Sobre os atributos, que está no subtópico 2, mas aqui está falando sobre a eternidade. A eternidade é um atributo de Deus. E a eternidade pertence a Deus. Somente Deus, ele pode, somente a ele pertence a eternidade absoluta. E só ele é eterno no sentido absoluto da palavra, porque ele não foi criado por ninguém. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por ele. E nesse sentido, até os anjos não têm a eternidade absoluta, porque Deus criou os anjos. O ser humano foi criado, então nós não temos a eternidade absoluta. Mas vamos receber a vida eterna. Porque uma vez recebendo a vida eterna, nós jamais morreremos, é diferente. Tá certo? Imortalidade de eternidade é diferente. Nós vamos receber a imortalidade, que é considerada a partir de quando nós não morreremos jamais. Então, Jesus, João capítulo 1, versículo 1, nos diz: e no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio. Esse princípio de João capítulo 1, versículo 1, está remetendo a Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando diz assim, que João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, ele está dizendo que Jesus estava lá. Então, nesse sentido, Jesus diz também para os fariseus, e ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, eu existo. Quem é Abraão na história? É o pai da nação de Israel. Ele está dizendo: antes que daquele que gerou todos vocês, o seu primeiro ancestral, antes que ele existisse, antes que ele nascesse, eu já existia. Então, Jesus está dizendo: eu sou eterno, eu já existo há milênios, há séculos, porque ele já estava com o Pai. Os demais atributos de Jesus está aqui. Ele é vida, ele é imutável, ele é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares, é onisciente, ele sabe de todas as coisas, é onipotente, ele diz, porque é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, são alguns atributos exclusivos de Deus. Nós não possuímos esses atributos: onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade, espiritualidade, são eternidade, esses são atributos exclusivos de Deus. E Jesus tinha esses atributos, mostrando que ele vinha do Pai. Ok? Quanto à encarnação de Jesus, quando diz que ele esvaziou da sua glória, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, nos diz, então, ele sendo Deus, existindo na forma de Deus, não teve usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou. Essa palavra esvaziou no grego é kenosis. Nós chamamos na teologia de teologia kenótica. Vai falar sobre de que Jesus esvaziou. Esvaziou dos seus atributos, esvaziou da sua divindade, não quis ser mais Deus, não. Ele esvaziou da sua forma externa de manifestar. Ou seja, ele esvaziou da sua majestade, da sua glória para habitar entre nós. Então, Jesus não resplandecia no meio dos homens, porque a sua glória ele esvaziou para tomar a forma de homem. E na sua encarnação, ele escondeu a sua glória, a sua majestade na nossa miséria, como diz Bismarck. Então, ele ocultou toda essa glória e abriu mão para poder tomar forma de homem e, por fim, de escravo, de servo, para ser menor do que o homem ainda. Ele esvaziou de sua glória, mas não da sua divindade. Em momento algum, Jesus disse: eu não quero ser mais Deus, eu abri mão de ser Deus, não quero ser mais. Não, em momento algum, ele abriu mão da sua divindade. Ok? Então, a Bíblia nos mostra que ele é perfeitamente Deus. Jesus possuía perfeitamente a divindade. E sobre a humanidade, Jesus como homem, o que a Bíblia diz sobre a sua humanidade? Primeiramente, a Bíblia nos diz que ele foi gerado. João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne. Tá certo? João 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou, é quem o manifestou. Então, ou seja, Jesus ele já estava com Deus
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, qual que é a origem de Jesus? Divindade. E como que ele se tornou homem? Encarnando. Ou seja, tornando-se, quando se diz que o Verbo se fez carne, ou seja, se fez humanidade, se fez homem e veio a existir no mundo dos homens, tomando o quê? A natureza humana, ou seja, é Deus arrastando para si a nossa natureza humana. Isso é a pessoa de Jesus, ok? É um Deus que vai anexar na sua natureza divina a nossa natureza humana, ok? Isso já estava profetizado no Antigo Testamento. Os profetas falaram disso, e a primeira profecia sobre a encarnação de Jesus está no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que diz: da descendência da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então, nessa profecia, nós já temos envolvido que no fim dos tempos, ou seja, a plenitude dos tempos, Deus ia enviar o seu filho. Ele teria que nascer de uma mulher. Então, como que o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, viria ao mundo? Ele já aparecia de uma forma adulta, um anjo? Não. A Bíblia diz que ele nasceria de uma mulher. Então, todas as profecias do Antigo Testamento, são mais de 330 profecias no Antigo Testamento, falando sobre Jesus, o lugar onde ele nasceria, quem ia trair, a forma que eles iam repartir as suas vestes, a forma que ele seria tratado pelos seus irmãos. Tudo está profetizado no Antigo Testamento por detalhes sobre a vida de Jesus como homem, ok? O Messias. Então, João 14, aqui está dizendo que ele, de fato, tornou-se homem, a sua humanidade. Embora concebido sobrenaturalmente, seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Por que concebido sobrenaturalmente? Porque não teve espermatozoide de José com óvulo de Maria. Por isso, quando o anjo diz que você vai conceber, que Maria ia gerar um filho, ela diz: mas como que eu vou conceber se eu não sou casada? Está entendendo? Você não tem relação sexual. Mas o anjo diz que virá sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, ou seja, a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que o ente que há de nascer de ti será chamado de Filho de Deus. Não é filho de José. Então, Jesus, como homem, ele é filho de Deus. Porque quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o próprio Espírito Santo. E essa concepção sobrenatural, ela era necessária para preservar a herança do pecado. Porque o pecado entrou no mundo através de um homem, Romanos capítulo 5, através de um homem passou o outro, e assim a morte veio, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos nós morremos. Então, o pecado entrou através de um homem, passou para os demais, através do pecado veio a morte, todos os homens morrem. Por isso que nós somos pecadores, por isso que nós morremos, somos todos pecadores. E o pecado original, ele é herdado de Adão, e ele vem dos nossos pais. Então, essa simbologia, nesse cenário todo, José vai gerar. Então, a concepção sobrenatural do Espírito Santo é exatamente para preservar a geração de Jesus sem pecado. Mas isso isenta a humanidade, desqualifica a sua humanidade como 100%? Seria a pergunta. Se ele foi concebido pelo Espírito Santo, não pelo espermatozoide de José, então ele não seria, então, 100% homem. Você não faria essa pergunta? Como explicar isso? Paulo vai dizer que Adão é da terra e o segundo Adão é do céu. Então, Paulo vai fazer uma comparação nos mostrando que o primeiro Adão, ele veio em pecado, ele foi desobediente, mas o segundo Adão, ele veio em justiça e ele veio para obedecer. E como nós explicamos isso? Explicamos esse fato. A geração de Jesus no ventre de Maria é uma forma que Jesus criou um novo ser humano.
com todas as qualificações. Por exemplo, Adão era 100% homem? Sim ou não? E tinha 100% da humanidade? A resposta é sim. Deus criou Adão com carne, ossos, pele, tecido, tudo. Mas quem que gerou Adão? De qual ventre Adão saiu? Pense comigo. As mãos de Deus o fez. Como que Jesus foi gerado? O Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Está compreendendo? Então, nesse sentido, Jesus é um novo Adão que Deus está gerando em Maria. 100% homem, com todas as características e atributos humanos. Para fazer o quê? Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer. O que o primeiro Adão não conseguiu fazer? Obedecer. Qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Por isso que Paulo diz em Filipenses 2:5. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, nesse sentido, nós entendemos aqui que Jesus, ele tornou-se de fato homem e de uma forma sobrenatural ficou preservado do pecado. Então, o que aconteceu? Jesus não recebeu a herança do pecado como nós recebemos, porque ele é um novo Adão, é uma nova criatura que deu o ventre de Maria para fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer, para conquistar aquilo que o primeiro Adão não conquistou. Por isso que Paulo diz: todos nós morremos no pecado de Adão, mas todos nós somos vivificados na obediência de Cristo, na sua justiça. Amém? Glória a Deus por isso. Deus matou todo mundo em Adão para podermos ressuscitar todos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Ok? Terceiro subtópico, encarnado no Novo Testamento. A humanidade era perfeita? Sim. Então, Jesus teve um crescimento natural, teve um desenvolvimento, teve que aprender a ler, aprender a escrever, certo? Aprender a trabalhar. Então, tudo que nós, seres humanos, fazemos, ele fez. Ele teve que passar por tudo. Foi semelhante a nós em tudo. Exceção em quê? No pecado. Ok? Exceção no pecado. Tá bom? Então, a humanidade perfeita. Vamos lá sobre a plenitude dos tempos. Deixa eu ligar a bateria do computador aqui, um minuto. Isso, vamos conectar, que senão desliga aqui, deu um sinal. Isso, muito bem, está reativado. Mas quando Deus deveria enviar Cristo ao mundo? Então, houve um tempo propício. Então, quando Paulo diz em Gálatas 4:4, diz: vindo a plenitude do tempo, dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então, observe bem. O que é plenitude de tempo? Plenitude significa algo completo, algo cheio. Então, Jesus ele veio exatamente no tempo que Deus programou, no tempo certo, no tempo ideal, nem antes nem depois. Então, Deus programou na eternidade, o homem pecou, caiu, foi expulso do jardim, gerou milhares e milhares de seres humanos, mas quando chegou o tempo propício, há cerca de 2000 anos atrás, foi a plenitude onde Deus enviou o seu filho nascido de mulher. É importante ressaltar como homem a que a profecia se cumpriu. Capítulo 3, versículo 15. Nascido de mulher. Já está escrito. Da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Ok? Então, através de Israel, que Cristo é apresentado ao mundo. Então, a profecia já falava que era da descendência de Davi, de Abraão. Então, Deus escolheu um povo para que, através desse povo, seu filho viesse ao mundo. Que povo foi esse que Deus escolheu? O povo de Israel. Naturalmente, Cristo poderia vir de qualquer nação, mas a profecia falava que era desse povo. Então, Deus usou esse povo para trazer o seu filho. Mas a Bíblia nos fala que todos nós somos filhos de Abraão na fé. Tá certo?
Então, quem que é filho de Abraão hoje? Só os israelitas? Os israelenses? Não. Todo aquele que obedece a Deus, ele se torna filho de Abraão pela fé. Nós somos filhos de Abraão. Mas Israel foi a nação que Deus escolheu para apresentar ao mundo o seu filho. Ok? Então já vimos aí, Jesus estava no seio do Pai, estava com Deus, veio ao mundo cumprindo as profecias do Antigo Testamento, foram cumpridas no Novo. E por último, o último tópico vai nos falar da sua humanidade. Ok? Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Então Jesus, como homem perfeito, ele, em momento algum, o próprio Satanás diz para ele: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Observe que Jesus poderia fazer isso, ele tinha poder para isso. E Satanás diz: se tu és. Porque Satanás não tinha dúvida, porque ele já conhecia Jesus de onde? Lá do céu. Mas ele queria provar a humanidade de Jesus. Ele não está provando Jesus como Deus. Ele está provando Jesus como homem. Porque como homem, ele poderia ser tentado, ele estava sendo tentado a usar a sua divindade para o seu. E se Jesus faz isso, nós hoje poderíamos dizer: não, Jesus ele foi obediente até a morte, foi porque a sua divindade deu uma forcinha para ele. Está entendendo? Ele teve um recurso, ele teve um auxílio a mais. Jesus vai passar fome, vai passar sede, vai ter sono, vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser chicoteado, mas não vai usar a sua humanidade. Quando os homens chegam para prendê-lo no jardim, ele diz: por que vocês vêm me prender com espadas, com armas? Eu não sou nenhum bandido perigoso para isso. Vocês estão vindo a mim com armas para me prender? Ou não pensam vocês que se eu pedir ao meu pai aqui agora, ele me manda aqui 12 legiões de anjos? Eu poderia usar o poder. Mas em momento algum, ele socorreu a sua humanidade, porque ele veio para nos dar o exemplo. E nisso aqui, mais adiante, nós vamos ver. Já comentei aqui que Jesus é o último Adão, até antecipei no tópico anterior, mas o texto que vai nos falar exatamente aqui. Ó. Nós temos aqui o primeiro Adão, a desobediência, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o triunfo de Jesus ele aconteceu quando? Na ressurreição, ou seja, ele ressuscitou. O primeiro Adão está sepultado em pecado. O corpo de Adão, nosso primeiro pai, está aguardando a ressurreição. Já o corpo de Cristo, que é o nosso exemplo perfeito, que nos deu todo o exemplo, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele teve uma perfeição. E porque ele ressuscitou, porque ele teve uma vida moral, uma vida espiritual perfeita. Ele cumpriu tudo que o Pai determinou para ele. Então ele não desobedeceu a nada. E Paulo diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele nos deu um exemplo perfeito. 1 Pedro capítulo 2, essa citação bíblica vai dizer que ele deixou as suas pisadas para que nós andássemos nela. Ou seja, ele nos deixou o caminho, nos deixou o modelo de como nós devemos agir, como nós devemos comportar. E nesse sentido, Jesus nos deu um exemplo perfeito de como alcançar a salvação e de como nos tornarmos filhos de Deus por adoção, por causa que ele foi perfeito, nos dando o exemplo. Amém? E nesse sentido, nós podemos concluir o tópico de número 3, dizendo que Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós. Pois não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Ou seja, ele não foi gerado pelo pecado original,
e nem na provação ele pecou. A Bíblia diz que ele foi igual e semelhante a nós em tudo, exceção do pecado, porque foi um homem perfeito, para nos dar o exemplo. E a nossa conclusão, 25 minutos já, nós já estamos falando aqui, ela nos diz que por Jesus nós ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. O que aconteceu com a humanidade de Jesus na ressurreição? Aquele corpo que foi sepultado, agora, ele diz para Maria, não me toque, porque eu ainda não fui glorificado, eu ainda não subi para o Pai. Isso nos mostra que ele foi glorificado na sua ascensão e Jesus hoje está num corpo glorificado. Qual que é a nossa maior esperança? O arrebatamento. Porque no arrebatamento, o nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. O nosso corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E nós veremos face a face de que forma? Porque o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Que esperança é essa, meu irmão? No dia do arrebatamento, nós vamos olhar para o corpo glorificado de Jesus hoje, esse corpo humano que ele assumiu, essa natureza humana nossa que ele assumiu, ela está glorificada agora nos céus. E no arrebatamento nós vamos olhar para o nosso corpo, e quando vemos nosso corpo brilhando, resplandecendo e olharmos para Jesus, vamos identificar que os nossos corpos serão semelhantes ao corpo que o Senhor Jesus possui agora. Essa é a nossa maior esperança, e daí então não morreremos jamais. Então estaremos recebendo a vida eterna através do Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. O homem perfeito e o homem que em tudo foi obediente até a morte, para nos dar o exemplo de obediência a Deus. Amém? Deus vos abençoe. Até a próxima lição aí, que será de número 13, a última lição da Escola Dominical. Os irmãos que já fizeram o pedido, a nossa irmã Maiara já deu nome, as revistas serão pedidas, porque nós vamos continuar ministrando o conteúdo da lição da Escola Dominical no nosso grupo de WhatsApp. Você vai poder assistir às aulas através do grupo. Por isso, nós não vamos suspender as lições da Escola Dominical. Ok, meus irmãos? Um grande abraço e até a próxima.